Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu fui procurar aqui uns textos que eu havia salvo no Facebook e aí me apareceu o texto do Alexandre Gruber. Gente, faz tanto tempo que eu não leio nada do Alexandre Gruber falando sobre amor e relacionamentos e olha só. Título: Afastamentos são uma maneira do universo cuidar de nós. Vamos lá, palavras de Alexandre Gruber. Muitos dos afastamentos que não desejamos são uma maneira do universo cuidar de nós. Temos tão pouco conhecimento do que nos faz bem que às vezes sofremos por tentar manter em nossas vidas algo que na realidade nos faz mal. Mas a grande verdade é que só vale a pena insistir no que é recíproco. Nossa energia é preciosa demais para desperdiçarmos, para a desperdiçarmos onde não há retorno. Por isso, frequentemente a vida faz por nós aquilo que não temos a coragem ou o discernimento para fazer. É preciso confiar nessa sabedoria que guia os destinos, pois muito da nossa caminhada não está simplesmente em nossas escolhas, ou nas escolhas que fazemos, mas naquelas situações que a vida nos impõe que vão além da nossa vontade. Nessas horas temos que lembrar que nem tudo que queremos é o que nos faz bem e que lidar com serenidade diante do que nos acontece é muito mais benéfico do que brigar com a vida por não ter atendido todas as nossas vontades. A existência é cheia de caminhos e da mesma maneira que uns resolvem seguir por outro rumo, há sempre aqueles que acabam por esbarrar na mesma jornada que a nossa. Que saibamos deixar ir quem não quer ficar, trabalhar pelo nosso crescimento interior e confiar que não há necessidade de controlar tudo, pois o que está em sintonia conosco nos encontra. Palavra de Alexandre Gruber. E ele tem um postzinho: quando algo não é para nossa evolução, a vida afasta isso do nosso caminho. Às vezes, os afastamentos que não desejamos também são uma maneira do universo cuidar de nós. Palavras e post de Alexandre Gruber. É isso aí, gente. Ai, meu Deus, como é que a gente vai saber, né? Como é que a gente vai saber? Eu tive uma situação quando eu namorava com o meu primeiro marido. Eu comecei a namorar com ele, eu tinha 15 anos. E nós tínhamos já 4 anos de namoro e a gente teve uma briga. A gente estava para ficar noivos, inclusive. A gente teve uma briga, nós desistimos. E a minha amiga Nancy, sempre a minha amiga Nancy, ela, Mara, nós vamos ao teatro e vou eu, meu pai, o Roberto, que era o noivo dela já na época também. Você não quer ir? Tem um primo meu que desistiu de uma namorada, de um namoro de 9 anos. E ele também tá precisando sair, a gente chamou ele, você não quer ir? Vamos lá. Aí eu falei, eu vou, né? Consegui, né, um alvará, porque sempre tinha a questão de quem iria ficar com a minha mãe. E naquela época, se eu não me engano, a minha irmã estava estudando que nem uma louca para passar na faculdade de medicina. Então ela não saía. E ela acho que se prontificou, foi ela que ficou para eu poder ir. Aí fomos, né? Fomos até num teatro na Avenida Paulista, eu esqueci o nome do teatro, mas não lembro a peça, não lembro nada, ok. Aí, obviamente, né? Minha amiga tentando dar uma de cupido lá entre a minha pessoa e o Marcos, o primo dela.
E ela falou: Ô Marco, você não pode levar a Mara na casa dela? Deliberadamente empurrando, né? Ai, meu Deus, fazendo papel de cupido. E naquela época a gente, né, chegava na frente de casa, não ia entrar em casa, né? Até porque ele aparentemente era uma pessoa desconhecida para qualquer um da minha família. Era conhecido porque era primo da minha amiga. Mas. E a gente ficou conversando no carro. Eu também conversava com o meu ex-marido o tempo todo no carro, ficávamos ouvindo músicas e, né, dando uns beijinhos, que era como podia naquela época. E aí ficamos no carro, ele foi me contando tudo que tinha acontecido e tal. Ele era dentista e trabalhava no Banco do Brasil. E a gente se identificou assim, né? Como amigos ali naquele momento, não aconteceu nada. Mas ficamos, sei lá, umas 3 horas conversando no carro. E depois ainda conversamos, óbvio, não tinha celular, era telefone fixo, aquela coisa, né? A gente ainda, eu acho que a gente se viu uma ou duas vezes, mas ainda sempre como amigos, conversando. Não rolou absolutamente nada, mas a minha cabeça já foi vendo como era estar com alguém que mostrava reciprocidade. Enquanto no namoro com meu ex-marido a coisa também foi bastante difícil. O pai dele tinha acabado de ficar viúvo. Então tudo que o pai precisava, chamava ele e eu ficava sempre por último. E aquilo até provavelmente foi uma dessas situações que fez a gente terminar. E então, vendo aquela possibilidade de estar num relacionamento, meu primeiro marido foi meu primeiro namorado e praticamente não, e o único, até a gente se divorciar. E aí a cabeça vai a mil, né? A fantasia, a cabeça, puxa, como seria um cara bacana, um cara mais emocional, né? E uma capacidade de conversar maior, de trocar experiências e tal. Mas aí acabou que meu noivo, né? Quase noivo, acabou me procurando e a gente acabou reatando o namoro e por fim, de fato, ficamos noivos e depois de um tempo acabamos nos casando. Mas depois de mais ou menos, eu não sei se eu vou falar o prazo certo, mas o tempo certo que passou, mas eu acho que não passaram, né, ou não passou um ano entre aquele encontro que eu tive com o Marcos e nesse meio tempo ele conheceu uma outra menina, trabalhava com ele, se apaixonou por ela e eles começaram a namorar. Essa menina, a família dela era de Petrópolis e eles estavam ficando firmes e tal. Ele resolveu ir conhecer a família dela em Petrópolis, numa viagem assim de final de semana. E foi quando houve aquela grande tragédia em Petrópolis, quando eu acho que próximo, se não foi 79, 80, 81, 81 ou logo 82, que várias casas desmoronaram e a casa dos pais da namorada do Marcos desmoronou com todos eles dentro e ele faleceu junto com a namorada e com os familiares dela. Aquilo foi tão impactante porque eu fiquei refletindo. Eu conto isso no meu livro, Tornando-se Luz. O quanto essa questão do destino, das escolhas que nós fazemos, não é? Claro,
se eu tivesse ficado com o Marcos e ele tivesse predestinado a ir embora, eu teria ficado viúva ou quase viúva, extremamente nova, com aquele impacto. Por outro lado, ele foi para Petrópolis, onde aconteceu a tragédia. Se nós tivéssemos ficado juntos, se eu tivesse mudado a minha escolha, ele não teria ido para Petrópolis, e será que ele teria falecido? A cabeça a milhão, a milhão. Então, todas essas questões que são do destino, né? E que de alguma maneira também devem ser escolhidas por nós, a maneira como a gente vai vivenciar aquilo, até que eu falei num vídeo anterior, tudo isso vai impactar a nossa vida, e muitas vezes lá na frente a gente percebe que era a mão de Deus nos protegendo de alguma situação mais difícil. E quando aconteceu, eu vi de verdade como um livramento, porque se ele tinha no seu plano de alma, que eu nem sabia nada disso ainda, mas né, mais ou menos imaginava que se aquilo estava destinado a ele ir embora desse plano naquele momento, não fosse pela tragédia em Petrópolis, seria de alguma outra maneira, e eu teria ficado de verdade viúva. E eu vi como uma proteção, a mão de Deus. E aí me caiu um texto que me fez lembrar muito essa situação que eu vivi com o Marcos. E como a mão de Deus protegendo, para que a gente não seguisse e tivesse um sofrimento muito maior logo adiante, não é? Então, o Alexandre Gruber fala aqui: muitos dos afastamentos que não desejamos são uma maneira do universo cuidar de nós. Temos tão pouco conhecimento do que nos faz bem que às vezes sofremos por tentar manter em nossas vidas algo que na realidade nos faz mal. Muitas vezes a gente não tem a consciência total de que aquilo está de verdade nos fazendo mal. Acredito que por um período que você tenha algumas dificuldades de adaptação com alguém, e isso mesmo num casamento é natural, porque duas pessoas passam a morar juntas a partir do casamento, pelo menos na minha época, né? Hoje nem é assim, mas vamos lá. Então existe todo um período de adaptação, assim como quando a gente entra num relacionamento, antes que ele efetivamente se torne um relacionamento firme, existe a necessidade de conhecer o outro em várias situações, não é? De alguma forma, passarmos por algumas crises que podem aprofundar o relacionamento ou, de fato, terminar, não é? Seguirmos com a escolha, não é para mim, não está me fazendo bem, eu vou embora e vamos seguir a vida, não é? Ao passo que não, quando a outra pessoa também faz força para que você não saia da vida dela, obviamente, e tenta resolver o problema, obviamente você interpreta isso como reciprocidade, como desejo de permanecer, né, de que você permaneça na vida do outro. É isso. Então, isso é algo que nos faz bem, porque existe uma reciprocidade. Mas a grande verdade é que só vale a pena insistir no que é recíproco. Nossa energia é preciosa demais para desperdiçarmos onde não há retorno. E a gente insiste muitas vezes, e insiste, e insiste, e insiste. Por isso, frequentemente, a vida faz por nós aquilo que não temos coragem ou discernimento para fazer. Muitas vezes somos alertados de que algumas pessoas não são tão verdadeiras conosco, mas ainda no desejo de enxergar somente o lado bom,
da pessoa, a gente permanece ao lado. Não que... Eu penso assim hoje, né? Antigamente, eu acho que com menos maturidade, quando a gente via um defeito no outro, rapidamente a gente queria se afastar. A partir do momento que você vai tendo experiências e vendo que a gente também não é perfeito, a gente passa a ter um pouco mais de tolerância com os defeitos alheios. Mas o que também não anula o lado bom que nós vemos nessa pessoa, não é? É assim com relacionamentos, é assim com amizades, é assim com familiares. Não há por que a gente exercer o julgamento de uma forma tão cruel, execrando a pessoa da sua vida. E eu já fiz isso. Mas talvez a capacidade que eu tinha de falar aquilo que eu pensava não era a mesma que eu tenho hoje. Para não ter que me posicionar, eu simplesmente me afastava e deixava a outra pessoa no vácuo, sem saber exatamente o que aconteceu. Me redimo disso hoje, tentando não fazer isso com as pessoas, mas ainda assim a gente dá avisos, né? Antes de sair totalmente da vida de alguém, a gente dá avisos. E essas pessoas que a gente percebe esses defeitos, que às vezes são defeitos graves, mas vamos tentar conviver sem, talvez, tanta intimidade, e que podem até ser pessoas da nossa família, do nosso convívio mais íntimo, não é? É assim que a gente vai mantendo os relacionamentos dentro daquilo que é possível. Nem todo mundo dá para a gente ter um relacionamento profundo, não é? Vamos lá. É preciso confiar nessa sabedoria que guia os destinos, pois muito da nossa caminhada não está simplesmente em escolhas que fazemos, mas naquelas situações que a vida nos impõe, que vão além da nossa vontade. É isso, porque existe a lei do livre-arbítrio, existe para nós e existe para o outro. Então eu estou sujeita ao livre-arbítrio do outro não querer estar do meu lado, porque não se sente bem com a minha companhia. Eu tenho que dar o direito a essa pessoa de não querer, não é? Em relações de amizades, em relacionamentos familiares, em relações a dois, né? Nessas horas temos que lembrar que nem tudo o que queremos é o que nos faz bem, e que lidar com serenidade diante do que nos acontece é muito mais benéfico do que brigar com a vida por não ter atendido todas as nossas vontades. Ai, acho que eu tô caindo a ficha, acho que está caindo a ficha de que esse período meu de luto eu tenho brigado com a vida o tempo todo. Tentado ir por um caminho e a vida mostrando, não faça isso, não vá assim, não vá assado, e eu insistindo, teimosa. Tenho 9 números 1 no meu mapa. Teimosia. Uau, leonina. Teimosia leonina, porque o leonino é teimoso também. Oh, meu Deus, é teimoso. Né? Reconhecer isso faz parte da nossa evolução, do nosso autoconhecimento. E só que é isso, eu bato, a porta não abre, não é essa a porta. Eu falo isso. E o quanto que eu bati, né? Em portas que não se abriram. A existência é cheia de caminhos, e da mesma maneira que uns resolvem seguir por outro rumo, há sempre aqueles que acabam por esbarrar na mesma jornada que a nossa. Que saibamos deixar ir quem não quer ficar, trabalhar pelo nosso crescimento interior e confiar
que não há necessidade de controlar tudo, pois o que está em sintonia conosco nos encontra. Encontra. De uma forma às vezes meio inexplicável, mas encontra. Não é? É isso. E entender, falando sério, né? Eu vou brincando, mas falando sério, entender que quando a gente percebe que a porta não abre, que existem razões que nós não conhecemos, mas que o universo conhece, que Deus conhece, que os nossos mestres conhecem, que o nosso eu superior muitas vezes conhece, assim como, ainda quando tudo diz o contrário, quando o seu eu superior diz vá, você tem que ir. Foi assim com o meu marido, não é? Então, contra a vontade de tudo e de todos. E não me arrependo, não me arrependo. Mas seguir esse lado, depois de você levar muitas bordoadas e imaginar que, meu Deus do céu, sou um bebezinho na área de relacionamentos, porque de verdade tive pouquíssimos relacionamentos mesmo, não é? Isso te traz um trauma depois de tantas bordoadas que a gente leva. Mas vamos lá, né? Vamos lá. A vida sorri de alguma maneira, assim que a gente entende os recados e vamos seguindo. O aprendizado está no relacionamento com todas as pessoas, como eu sempre digo. Todas as pessoas servem de espelho e todas as pessoas vão ser encontros sagrados, positivos ou negativos. Às vezes um encontro negativo, né? O relacionar-se com alguém de forma negativa, em qualquer dimensão de relacionamento, também vai nos trazer um baita aprendizado. E é aí que a gente tem que se focar, não é? É assim que a gente tem que aprender com a vida, entendendo os sinais e tentando fluir com a vida de acordo com aquilo que o universo vai trazendo, sem tentar bater na porta de forma tão insistente, sem perceber que ela não vai abrir nunca, não é? É isso. Vamos lá, gente, refletindo sobre isso. E esse movimento de pessoas entrarem e pessoas saírem da nossa vida, neste momento planetário, dessa intensa separação do joio e do trigo. Vamos lá, certo? Gente, aqui, hoje eu reparei que eu tô com várias falhas na minha sobrancelha, caindo. Não sei o que acontece. Tô olhando aqui, dá pra ver bem uma falha. Vamos lá. Certo, gente? Não estranhem se pessoas saírem da vida de vocês de forma inexplicável. Faz parte do processo. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.